Senhor, a sua presença é real neste lugar, Pai. E a tua presença que muda tudo em nós. Muda o nosso histórico. Muda a nossa casa. Na tua presença os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos voltam a viver. É na sua presença que casamentos são refeitos, é na sua presença em que há milagre, é na sua presença em que há reconciliação entre pais e filhos, é na sua presença em que as coisas acontecem. Faça presente aqui agora, Senhor. Você pode levantar as mãos para o céu e dizer isso comigo: Senhor Jesus, que no meu coração não tenha outra presença, que na minha mente não tenha outro pensamento, que nessa noite eu consiga me concentrar no Senhor Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia. Quem está feliz de ser um defensor da família aqui hoje? Levanta a mão assim. Quem é o defensor da família que está aqui representando a sua casa, representando seus pais, seu cônjuge, seus filhos? O Senhor tem algo com você hoje. Amém? Abra sua Bíblia como está no livro de Juízes, capítulo 13. Eu vou ler na King James aqui, porque eu gosto mais dessa tradução. A partir do verso 2 do capítulo 13 de Juízes, diz assim: havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: tu és estéril e não tiveste filhos. Contudo, conceberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado. Fala assim comigo: toma cuidado. Não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Porquanto ficarás grávida e terás um filho, e ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus, como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel, do jugo dos filisteus. Abra suas mãos, você que é pai e mãe. O seu filho está consagrado a Jesus, ele está separado por Jesus, ele será um grande homem na terra, ele será um juiz sobre essa nação. O seu filho e a sua filha serão homem e mulher de Deus na terra. Eles não serão mais um, eles serão únicos heróis da fé no nome de Cristo Jesus na sua vida. Quem recebe essa promessa de Deus? Você não deu à luz a qualquer pessoa, você deu à luz um grande homem e mulher de Deus. Amém? Pode sentar no seu lugar, graças a Deus. Meus irmãos, eu fico muito honrado de ler essa palavra, primeiro porque a glória dela não é minha, e falar da palavra que um homem que é perfeito, que tudo pode, que sabe tudo, está em todos os lugares, escreveu, é muito fácil. Mas essa história em peculiar, ela mexe comigo, por vários fatores. O livro de Juízes, ele determina homens que governaram durante um tempo tão longo quanto um rei, mas sem a glória e soberania de um reinado. Essa é a grande diferença entre um juiz e um rei. Quando começa a história dos reis, e aí o primeiro rei é Saul, ele começa a estipular nobreza, ele começa a estipular hierarquias, organização sobre o exército. Depois vem Davi, depois vem Salomão. No reinado de Salomão, então, um reino muito próspero, rico, pomposo, palácios.
Mas até aqui, eram homens comuns. Matias me pergunta assim, eu gosto muito de filme de super-herói, né? Ele também gosta. Aí ele fala, papai, qual que é o seu superior predileto? Eu falei, aquele que não tem superpoderes, meu filho. Escolhe qualquer um que não nasceu com radiação. Eu gosto dessas pessoas que nasceram de uma forma simples e romperam na vida. Não é bom? Homens que não precisavam de pompa, não tinham eunuco cuidando, não tinham. Acho que não está legal esse. Vou trocar por esse aqui. Todo mundo me ouvindo? Isso, meu Deus, esse microfone é bem melhor, irmão. E aí, tá melhor para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? E aí Deus vai lá, na tribo de Dan. Na tribo de Dan. Sabe o que é peculiar? É porque a tribo de Dan tem poucas menções honrosas na Bíblia, de momentos gloriosos na Bíblia. Você sabe por quê? Porque a tribo de Dan ficava num enclave entre os filisteus e o resto de Israel. E eles tiveram muita dificuldade de fazer valer a herança de Deus sobre a terra. Eles enfrentavam muitas batalhas. Então eles eram um povo sempre oprimido pelas guerras. Essa cidade específica chamava Zorá. Sabe o que significa Zorá? Vespeiro. Olha o que significa Zorá. Você sabe por quê? Porque era muita guerra, era muito combate, era muita intriga, era muito ataque. Aí era um vespeiro, era um lugar ruim, era um lugar de dores. E a tribo de Dan só tinha uma promessa sobre eles. Jacó, Israel, perto de morrer, chama seus 12 filhos, Judá o leão, e começa Levi, os levitas, Benjamim, os guerreiros. Chega em Dan, a frase é assim, ó: você será como um juiz sobre o seu povo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o anjo do Senhor aparece para a esposa de Manoá, ele não fala de um bebê, ele fala de um cumprimento de uma promessa que está lá em Gênesis 49. Ele fala que, olha aqui, a sua esposa é estéril, você mulher é estéril, você não pode ter filhos, você nasceu numa tribo que está situada num lugar de guerra, você está num vespeiro. Mesmo assim, não importa qual é a sua situação hoje, não importa qual é a realidade que você entrou aqui nessa noite, é através da sua vida, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, que eu vou fazer cumprir uma promessa sobre a terra. Eles não estavam só esperando um filho, eles estavam esperando o cumprimento da promessa naquela nação. Que o seu filho não seja simplesmente um menino, que ele seja o cumprimento de uma promessa de Deus na vida da sua casa, na vida dessa igreja. Sabe, quando o anjo do Senhor aparece para a esposa de Manoá, eu fico imaginando várias nuances que pode ter acontecido no pensamento deles. Sabe por quê, meu irmão? Escuta aqui, quem é pai? Pai. Levanta a mão, pai. Vou te contar uma coisa, papai. Sobre filhos, olha só, escuta. Geralmente, na maioria das vezes, Deus fala com a mãe. Porque as mães conhecem os filhos, pastor Marinho, de um jeito que o pai não conhece. Não é que ela ama mais ou conhece mais, é diferente. Quer ver aqui? Levanta os pais de novo aqui, ó. Quantos pais agora, fiquem todos os pais com a mão levantada, sabem honestamente o número do sapato dos seus filhos? Caiu uma galera, né? Agora, quantas mães sabem o número do pezinho, do sapatinho do filho? Levanta a mão as mães.
Quantos pais, aqui ó, sabem o nome da professora do filho? O nome da professora, da tia? Levanta aí, bem alta a mão aí, o pai. Agora, quantas mães sabem o nome da professora do filho? E o quantos quilos pesa? Quantos pais aqui sabem exatamente quantos quilos o filho pesa? Gente do céu, 1, 2. Quantas mães? 3. Quantas mães sabem exatamente quanto que o filho pesa? Levanta a mão bem alta as mães aí. Vamos dar um aplauso às mães? Vamos dar um aplauso às mães? Parabéns, mamães. É diferente. Eu sou o cara que mais carrega meus filhos, mas honestamente é ela que sabe o peso. Eu sei quanto que eu paguei no sapatinho, mas só ela que sabe o tamanho. É diferente. Você, mamãe, conhece o seu filho mais do que ele mesmo. E você, papai, conhece as suas responsabilidades antes de qualquer outra coisa na sua casa. E aí eu vou te dizer, papai, quando a mamãe bater no seu ombro e falar assim, eu queria falar sobre fulano, eu queria falar sobre o Juninho, para tudo que você estiver fazendo, pode ser que um anjo de Deus tenha aparecido para ela e tenha dado um estalo nela, e ela tenha dito, olha, ele vai ser assim, a gente vai ter que fazer tal coisa, esse colégio não está certo, essas amizades não me trazem paz, ele não vai de ônibus, ele não vai de bicicleta, não, a gente vai deixar ele, a gente vai mudar o horário dele, você não vai trabalhar hoje. Porque mãe tem isso, meu irmão, e a gente tem que aprender que Deus tem um propósito com isso. O texto segue, vamos ler do versículo 5 em diante. O texto segue no versículo 6, diz assim, em seguida, a mulher foi contar tudo a seu marido e disse, um homem de Deus me falou, um homem que tinha a aparência do anjo de Deus, tal era seu poder e majestade. Não lhe perguntei de onde vinha, tampouco me revelou seu nome, mas ele, o marido, me respondeu, conceberás e darás à luz a um filho. De hoje em diante não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe até a morte. Sabe o que a mulher fez? Ela saiu correndo e foi contar tudo para o marido. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, papai e mamãe. Você precisa sair correndo e contar tudo para o seu marido. Todas as vezes que você vir algo que vai acontecer, que você souber de algo que venha de Deus, ou que venha do seu coração, saia correndo e comente tudo com o seu marido. Você sabe por quê? Quem aqui que é o papai, que quer que quando o filho passa por um arroxo, um aperto, venha correndo e conta tudo para o papai? Levanta a mão. Esse princípio começa no casal. Se você quer que o seu filho não tenha segredos com você, se você quer que seu filho se comunique com você, você precisa se comunicar com o seu cônjuge. Você precisa se resolver quanto a isso. Você precisa arrumar um jeito. Se você não consegue conversar com ele, faz linguagem de sinais. Se não consegue, manda carta. Se não consegue, deixa um recado no espelho com batom. Mas você precisa sair correndo e contar tudo para o seu cônjuge. O seu melhor amigo é aquele que dorme do seu lado. Fala assim comigo, o meu melhor amigo é o que dorme do meu lado. Ponto. Não discuta. E aí, eu vou adiantar um pouquinho a história. Ela vai e conta para ele, olha, o anjo do Senhor me disse que eu vou conceber um filho. O anjo do Senhor disse que ele será nazireu. Aí você sabe o que é nazireu? Você sabe o que é nazireu? Lá em Levíticos. Lá em Levíticos. Eu vou ler para você, você não precisa abrir. Lá em Levíticos, Deus estipula o que seria nazireu. Nazireu teria que fazer 3 coisas. Quero ler para você, mas não acho. Em Números, desculpa. Em Números, no capítulo 6, do verso 2 a 7, diz assim: fala aos israelitas,
tu lhes dirás: quando o homem ou a mulher fizer um voto especial, voto do nazierato, de santificação para o Senhor, pelo qual se consagra Yahvé como nazireu, abstém-se-á de vinho e de bebidas fermentadas, não beberá vinagre feito de vinho ou de bebidas fermentadas, nem tomará suco de alguma uva, e não comerá uvas frescas ou secas. Durante todo o tempo da sua consagração, não tomará produto algum da videira, desde as sementes até as cascas. Durante o tempo do seu nazirato, não raspará a cabeça com navalha, até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou Yahvé. Será santificado, deixará crescer livremente sua cabeleira. Durante todo o tempo da sua santificação a Yahvé, e não se aproximará de nenhum morto, nem por seu pai ou por sua mãe, nem por seu irmão ou por sua própria irmã, pois se tornará impuro, caso venham eles a morrer, visto que traz sobre a sua cabeça a consagração de Deus. Aí, Manoá se desespera. No versículo 8, ele fala: Deus, se isso vem do Senhor, traga-me o anjo de novo. E um certo dia, a esposa dele no campo, vem o anjo do Senhor de novo. Ela sai correndo, chama ele e fala: o homem de Deus está aqui. Ele chega para o homem de Deus e fala: é tu que falaste com a minha esposa? E ela diz: sim, fui eu. Ele fala: como devemos proceder com a criança? O anjo fala assim: tudo que eu falei para ela, você pergunta para ela. É que não podia escrever assim, aí escreveram de outro jeito. Mas o anjo de Deus fala: tudo quanto eu disse para ela é o que deve se fazer. Não poderá beber bebidas fortes e nem comer nada impuro. Você sabe qual que era o desespero de Manoá? É porque o voto de ser nazireu era por todo o tempo que se durasse o propósito. Inicialmente a ideia dele é que seria por um momento determinado. Olha, por 30 dias eu não vou beber bebida fermentada. Olha, por 60 dias eu não vou cortar meu cabelo. Olha, por 5 anos. Mas a ordem de Deus para eles foi que desde o ventre da mãe até o dia da morte do filho, ele seria nazireu de Deus. Sabe qual é o recado que Deus está te dando? É que para você ter um filho ungido, um filho com propósito santo, um filho no altar, você tem que ser assim também. O recado de Deus, é claro, para você ter um filho diferente, você tem que ser diferente. Para o seu filho se abster das coisas impuras e ruins, você tem que se abster das coisas impuras e ruins, para você ser o exemplo que ele precisa ter. Criar filhos é se esforçar todos os dias para ser a mulher e o homem que o seu filho precisa que você seja. Você quer saber quando alguém está preparado para ser pai ou mãe? Quando ele está disposto a ser o homem que essa criança precisa que ele seja. Deus está falando com você. Você quer que esse menino seja bem sucedido na sua vida, na vida financeira dele? Você quer que ele seja um doutor? Você quer que ele seja um empresário de sucesso? Comece a mudar a sua postura financeira. Você quer que ele seja trabalhador? Você quer que ele tenha apreço pelo trabalho, pela conquista, pelo suor? Você tem que ter apreço pelo trabalho, pela conquista, pelo suor. Você quer que ele seja amoroso, que ele ligue para você quando você estiver velho, que ele vá na sua casa e te abrace? Você precisa ser este amor na vida dele. Você quer que ele fale baixo, seja educado, não xingue, não responda? Fale baixo, não xingue e não responda. Você quer ter um filho pacificador e não um filho brigão? Você quer ter um filho que seja sinônimo de tranquilidade, calmaria e paz? Você tem que ser sinônimo de calma, tranquilidade e paz. Você quer que ele tenha fé? Seja um homem de fé, seja uma mulher de fé.
Você quer que ele seja forte? Seja um homem forte. Você quer que ele seja valente? Seja uma mulher valente. Você quer que ele seja corajoso? Seja a inspiração de coragem que ele precisa. Quando Deus chama aquela família, Deus não fala que o filho seria, Deus fala: tome cuidado. A partir de hoje eu estou mudando o seu cardápio. A partir de hoje eu estou mudando o que você bebe. A partir de hoje eu estou mudando os seus amigos, os lugares que você frequenta. A partir de hoje eu estou mudando quem entra na sua casa e quem sai da sua casa. A partir de hoje eu estou mudando o seu proceder. E o seu exemplo vai formar neste ser humano um grande nazireu de Deus. Sabe? Os nazireus, eles tinham 3 coisas muito fundamentais. A primeira, eles não podiam beber nada fermentado ou que viesse de vinho, videira. Ué, por quê? Se Jesus transformou a água em vinho, por que os nazireus tinham que se abster? Não tem a ver com o líquido, com a bebida. Sabe com o que tem a ver? É que o vinho, a bebida fermentada, era um momento de se dar a uma festividade carnal. Sabe o que tem a ver? Tem a ver com o ambiente, com a saúde do ambiente. Um ambiente de bebedeira não era mais um ambiente para o nazireu. Um ambiente de músicas erradas, músicas que desafiam a santidade, que desafiam a sua conexão com Deus, não era um ambiente para o nazireu de Deus. As festividades carnais já não eram mais um ambiente para o nazireu de Deus. Então Deus disse: ensina o menino que ele não pode ter esse tipo de ambiente. Sabe qual era o primeiro ambiente que Deus estava mudando na vida daquela família? Fecha os seus olhos e fala assim: a minha casa. Mais alto, fala: a minha casa vai ser um lugar, vai ser um ambiente de pessoas comprometidas com Deus. O primeiro sacrifício do nazireu era não se envolver com esses ambientes. A sua casa tem sido que tipo de ambiente? Que tipo de som você escuta em casa? Que tipo de tela, que tipo de reprodução você deixa entrar na sua casa? Que tipo de papo você tem em casa? Que tipo de discussão você tem em casa? O que os seus filhos estão ouvindo? Esse não é um ambiente para nazireu. O ambiente para nazireu é um ambiente em que há respeito. É um ambiente em que as músicas são em adoração a Deus. É um ambiente em que em paz se deita, em paz se dorme. Quem quer ter um ambiente de nazireu na sua casa hoje? Eu profetizo sobre a sua vida que o melhor ambiente que o seu filho vai ter é a sala da sua casa, é a mesa de jantar. O melhor ambiente que ele vai ter é o quarto dele. Ele vai dormir em paz, ele vai acordar em paz, porque a sua casa é um ambiente livre, livre. O diabo não pode tocar, armadilha nenhuma pode contra você. O ambiente de santidade será implantado na sua casa a partir de hoje, e mal nenhum prospera nesse ambiente, somente o que vem de Deus. A segunda ordenança é que ele não poderia raspar o cabelo. Manoá pergunta para o anjo: como é que vai ser? Como é que eu vou educar ele? Ele não pode raspar o cabelo. Como assim? Ele não pode raspar o cabelo, vai ficar com o cabelo no pé. Você sabe o que simboliza isso? Não raspar o cabelo era um sinal físico, externo, era um sinal visual. Todos que olhassem para aquele rapaz viriam: ele é diferente, ele não é normal, ele é muito bacana, ele é muito de Deus, ele é muito bondoso, ele é muito forte, ele é muito valente, ele é um nazireu, ele é separado, ele não pertence a este mundo. O mundo é que tem que se converter, porque ele é luz onde existe trevas.
Você tem sido essa imagem para os seus filhos? Quando o seu filho te olha, ele acha, ele percebe que você é um nazireu? O seu testemunho tem falado mais alto do que as suas palavras? O cabelo longo daquele homem não precisava falar nada. Todos que o vissem sabiam quem ele era um juiz. Ele era o juiz nazireu, aquele consagrado do ventre da mãe. Ele é juiz. Deixa eu te falar uma coisa. Papai, mamãe, você não precisa dizer uma só palavra. Você precisa ser o exemplo que o seu filho precisa. Você não precisa gritar. Você não precisa bater na mesa. Você não precisa falar alto. Você precisa ser essa pessoa de autoridade. Deus está revestindo você hoje de autoridade. Deus está colocando cabelo na sua cabeça. Deus está colocando sinais em você. Você não vai precisar mais se render para as palavras, para as brigas e discussões. Você vai ser o exemplo e seus filhos irão atrás de você. Você vai ser o exemplo e as pessoas olharão: aquele é um pai diferente, aquela é uma mãe diferente, aquela é uma família diferente, aquele é um casal diferente, e sobre eles há um pacto com Deus. Eles são nazireus de Deus, eles são santos. Santo, meu irmão, não é quem nunca pecou. Esse não é o santo. Santo é aquele que luta todos os dias contra o pecado. A terceira e última coisa que Deus deixou em Números, é que aquela pessoa não poderia tocar em algo morto. Estar perto de um cadáver ou tocar em um cadáver. E se você for mais a fundo na lei, não poderia ser nem mesmo um animal. Não poderia ser nem o pai, nem a mãe. Se durante aquele período falecesse, o filho não poderia estar ali no funeral. Parece algo simples para nós hoje, né? A gente olha e fala: ué, fácil, né? Só não pegar em nada morto. Deixa eu te falar uma coisa. O salário do pecado é a morte. E tudo que leva à morte nessa terra é pecado. O nazireu, na verdade, não era só uma questão de tocar em algo morto. Era uma questão de ter uma vida no altar, de se distanciar do pecado, de se arrepender das suas transgressões, de se entregar verdadeiramente a Cristo, de ter uma vida comprometida com a santidade, e não ter uma vida comprometida com o pecado, é ter uma vida dedicada às coisas que vêm do alto. Deixa eu falar uma coisa para você: família é uma instituição criada por Deus. Casamento é uma instituição criada por Deus. Ter filhos é algo que vem de Deus, é princípio de Deus, e tudo que vai contra isso é morte, é pecado, é desgraça. Mas a partir de hoje, nazireu, o pecado não vai fazer mais parte da sua vida. A morte não vai fazer mais parte da sua vida. Você não vai ficar convivendo com os defuntos desse mundo. Você vai conviver com a vida que vem de Cristo Jesus para você. Ele morreu por você. Ele se sacrificou na cruz por você. E a morte dele trouxe vida a mim e a você. Eu vou te contar algumas coisas aqui. Em 2022, descobriram uma coisa muito importante, que 40% das crianças nascidas no Brasil, 40% não são oriundas de um casamento,
são filhos fora do casamento. 40%. 10% das crianças do Brasil não tem o registro de pai, só tem o registro de mãe na certidão de nascimento. Deixa eu te falar. O diabo está lutando contra você. A sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra esse principado que está abalando as famílias. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Sabe qual que era a taxa de divórcio em 2022? 47%. 47%. Metade dos casais que se casam se divorciam. E você sabe qual é o maior período de casamento em que há divórcio? 57% dos divórcios acontece com casamentos com menos de 10 anos. Quando os filhos são, pequenininho. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não entrou aqui à toa hoje. Você entrou aqui por um propósito de Deus. Se 50% dos casais se divorciam, sabe o que significa? Que 50% não se divorciam e vencem, e saem vitoriosos, e levam seus filhos a serem nazireus de Deus. Toma essa, diabo. Você sabe o que acontece com os 10% de crianças que já nascem sem o nome do pai na certidão de nascimento? Acontece que 90% ainda nascem com o pai e a mãe escrito lá. O diabo não venceu sobre a família. O diabo não venceu sobre o casamento. O diabo não venceu contra a maternidade. O diabo não venceu contra a paternidade. O diabo não venceu contra você que é defensor da família. O diabo não pode contra você, porque hoje você saiu da sua casa, você se locomoveu até aqui, você trouxe a sua família para cá, e a sua família está dentro da casa de Deus, e é aqui que as coisas acontecem. Eu gostaria de fazer um desafio a você nessa noite. Se você está aqui hoje, não se sinta envergonhado por isso. Mas se você sente que a sua família precisa que você aceite Jesus, e que você leve Jesus para casa, se você quer mudar o seu proceder a partir de hoje, para ter uma família renovada, se você quiser, junto comigo, aceitar Jesus, de verdade, para que você não saia daqui sozinho, e para que Ele te ajude a mudar o seu ambiente, para que Ele te ajude a mudar o seu testemunho, para que Ele te ajude a lutar contra o pecado. Eu te convido, fique em pé no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Qual outra família aceita esse desafio? Qual outra família aceita esse desafio de ser um nazireu de Deus? Qual pai, qual mãe quer levar Jesus para casa hoje e fazer um voto que esse filho será separado? Se você não entendeu, se você quer que a sua família seja uma família totalmente entregue ao altar do Senhor e viva de forma plena e diferente, levante no seu lugar agora. Aos que estão em pé, feche os seus olhos, feche os seus olhos.
Levante as suas mãos aos céus. Senhor Jesus, eu entrego aqui, Pai, cada pessoa, cada pai, cada mãe, cada filho. Paizinho, eu entrego cada um nessa igreja que quer lutar pela sua família. Paizinho, que eles não saiam daqui sozinhos, que essa luta não seja em vão, que essa luta não seja em glória, mas que essa luta seja ao seu lado, seja a força para cada mãe e pai e esposo, que seja a força de cada mulher aqui, que seja a aliança de cada casamento, que seja a aliança de cada convívio familiar, que seja a luta de cada avó, de cada avô, que seja a luta de cada sobrinho, de cada tio, em nome do Senhor Jesus. Nós ligamos na terra para que seja ligado no céu e que nenhuma hoste maligna possa contra nós, em nome de Jesus. Agora, preste atenção. Se você não aceitou Jesus como seu verdadeiro e único Salvador, se você entrou aqui nessa noite e ainda não confessou com seus lábios e não creu com seu coração de que Jesus morreu entre os mortos e ressuscitou para te dar vida, e você quer fazer isso nessa noite, eu te convido, saia do seu lugar e venha aqui na frente, nós vamos orar por você. Vamos fazer assim, toda a igreja em pé. Aleluia, aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Fique em pé, igreja, fique em pé, você que está aí.